Muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos conversar um pouco sobre o Reiki, enquanto suporte e auxílio de disfunções e doenças. Bom, então vamos começar a nossa conversa. Eu vou me apresentar. Para quem ainda não me conhece, eu sou Kathleen Hoff, sou médica veterinária integrativa e terapeuta de famílias multiespécie. Eu vou falar de Reiki, que é algo que mora no meu coração desde pequenininho. Por quê? Eu fui iniciada no Reiki por volta de 6 anos, então desde que me lembro, conheço e convivo com a energia Reiki. A gente está aqui para conversar um pouco mais sobre o Reiki no suporte e direcionamento de disfunções e doenças. Quando que o Reiki é o caminho? Como que a gente entende quando o Reiki é o caminho para os processos, para a compreensão e quando que a gente escolhe ele como um direcionamento. Hoje eu atuo junto ao Centro de Consciência Animal e os momentos onde eu mais vejo, sinto e acompanho a necessidade de fazer Reiki são momentos principalmente onde o corpo está com alguma disfunção. Temos uma reikiana por aqui, quando o corpo está com alguma disfunção. Por quê? Imagina que quando o nosso corpo está com alguma questão, seja ela física, emocional ou mental, é quase como se nós tivéssemos uma parede de uma casa que está talvez com algumas rachaduras. E essas rachaduras, talvez quando chove, permite que a água que está fora entre. Aquela casa não está tão sustentada quanto ela poderia estar. Assim é quando o nosso corpo não está nesse local de equilíbrio. E isso acontece por vários momentos da nossa vida, da vida dos nossos animais. Por quê? Nós passamos por diferentes situações que nos convidam ao despertar. E muitas vezes esse movimento de despertar acaba movimentando a nossa energia, acaba trazendo alguns desconfortos. Então, esses cuidados com o Reiki vêm para trazer um suporte para que todos esses processos sejam mais leves. A gente já vai falar sobre a questão do Reiki em doenças físicas, porque ele é muito bem-vindo. Quando nós temos uma doença física como um problema renal, alguma questão hepática, alguma questão intestinal ou gástrica, a gente entende que todo aquele problema, toda aquela questão física, aquela disfunção, foi em algum momento, em algum aspecto, alguma questão emocional. O Reiki tem essa percepção a respeito das disfunções, os florais de Bach também, porque o Edward Bach também percebeu que quando ele fazia, enquanto médico, ele fazia o tratamento dos pacientes, ele percebia que uma mesma medicina alopática não trabalhava os pacientes da mesma maneira. O Reiki data de um pouco mais para trás ainda do processo dos florais. E o Reiki nasceu desse suporte, dessa necessidade de canalizar algo que está disponível para todos. A energia Reiki é a energia universal. O próprio nome do Reiki já traz consciência para nós que o Rei é a energia universal e o Ki é a energia vital, a energia individual. Como que acontece esse manejo, esse movimento do envio de Reiki de uma maneira mais simplificada? É como se nós pegássemos um tubinho, pegássemos um tubo ou um duto da energia celestial, dessa energia que compõe o universo e direcionássemos especificamente para aquele corpo, para aquele campo ou para aquela questão a ser trabalhada. Quando um animal está num local ou numa situação onde ele tem uma disfunção a nível físico, a tendência é que a gente tenha mais sensibilidade. Isso a gente fala de animais num sentido geral, tanto nós humanos quanto os nossos animais companheiros não humanos. Por quê? A doença ou a disfunção coloca a gente num local de desequilíbrio. Aquela nossa casa que eu conversei lá no início não está mais tão sustentada. Ela tem algumas rachaduras, algumas infiltrações, algumas partes que talvez precisem de um movimento, precisem de uma reestruturação. E o Reiki faz todo esse movimento de acolhimento e de reestruturação. Eu já vou trazer mais algumas colocações também a respeito de algumas situações que eu acompanhei, que o Reiki auxiliou. Tem uma colocação aqui de um gatinho que está doente desde novembro e a tutora não sabe mais o que fazer. Nessas situações, o Reiki
as terapias energéticas são muito bem-vindas. É importante nós olharmos, quando a gente olha para o Reiki como um caminho, em nenhum momento essas terapias integrativas descartam a medicina convencional, descartam a medicina alopática. Se você tem um animal, é muito importante que ele vá a um médico veterinário convencional para todo o processo de diagnóstico, para todo o processo de compreensão física daquilo que está acontecendo, porque pode ser que seja necessário alguma medicação alopática. E aí entra o Reiki. Quando nós temos um tratamento de alguma questão convencional, um animal já está fazendo tratamento. Por exemplo, eu tenho aqui em casa a Bela, que tem doença renal. A Bela hoje está fazendo suplementação de manutenção, mas ela também faz Reiki. Ela faz Reiki para equiparar o corpo dela, para auxiliar o corpo dela a acolher aquele desafio. Então o Reiki vem trazer estrutura para que talvez ela não passe por mais nenhuma crise de dor, para que ela não desenvolva mais aquelas idas frequentes ao veterinário, que acontece geralmente no início, né? Quando nós vamos diagnosticar alguma disfunção, é natural que a gente vá mais vezes para o veterinário. Isso acaba também desgastando um pouco o animal, porque ele sai do meio onde ele estava inserido, traz mudança, traz modificação. E aí, em todas essas etapas, em todos esses momentos, o Reiki traz muita contribuição. Hoje, o Reiki faz parte de um movimento do meu atendimento. Hoje eu atuo com ele em conjunto com outras técnicas, como a comunicação. Através da comunicação intuitiva animal, eu tenho compreensão mais clara daquilo que o animal está sentindo, de qual é a emoção, de qual é a sensação que mais está trazendo desconforto para ele. E a partir daí, eu vou permitindo que o Reiki vá fluindo também durante o atendimento. A energia Reiki, ela é direcionada pelo ser que a está recebendo. Aqui, enquanto terapeuta, eu sou um canal. Eu pego aquele tubo que eu comentei com vocês ali agora há pouco e direciono ele de acordo com a necessidade daquele animal. Então o Reiki vai trazer compreensão, clareza e movimento, tanto em aspectos físicos, quanto em aspectos comportamentais, quanto em aspectos emocionais. Por quê? Todas essas questões aparentes nos nossos animais são questões que estão em desequilíbrio. Quando há um desequilíbrio, há uma expressão diferente daquele comportamento normal, como por exemplo, a dor, como por exemplo, um comportamento alterado, como algum desconforto, alguma mudança. Isso mostra que algo está em desequilíbrio. E aí assim, nós vamos direcionar o Reiki para trazer movimento e para auxiliar aquele ser, tanto animal quanto humano, a ter compreensão e se sentir acolhido para viver aquele processo que ele está vivendo. Faz sentido essas falas para vocês? Vamos conversando um pouco mais, sejam todos muito bem-vindos. Hoje estamos falando sobre o Reiki como suporte às disfunções e às doenças. Sejam bem-vindos. Com relação a essas questões que nós estávamos falando, teve até uma colocação sobre um animal, um pet ali que estava por um período de tempo não se sentindo bem, né? Indo mais vezes ao veterinário e muitas vezes, para que aquele tratamento alopático também tenha sucesso, é importante que a gente tenha suporte emocional. É importante que a gente faça esse movimento de suporte emocional. Por quê? A medicina alopática, ela vai estar olhando para um foco específico, né? Por exemplo, ele está com uma questão renal e ele vai movimentar, vai ter medicações, contribuições para aquela questão renal que ele está apresentando. Mas muitas vezes aquela questão renal vem de outros aspectos, de outras questões emocionais. E o Reiki vai acolher todo o corpo, todo o campo dele como um todo. E acolhendo ele como um todo, ele vai trazendo colaboração. O Reiki auxilia no sucesso de muitos tratamentos alopáticos. Ele pode auxiliar tanto diretamente em doenças que foram diagnosticadas, em situações pré-cirúrgicas, pós-cirúrgicas. Por quê? Vamos à questão específica da cirurgia.
Quando a gente faz uma cirurgia, quando a gente passa por um processo de cirurgia, normalmente nós estamos retirando algo, movimentando algo daquele corpo. Então, vamos à analogia da casa. É como se nós quiséssemos reformar uma casa e tirar uma parede daquela casa. A gente precisa preparar aquele espaço para tirar a parede daquela casa, para reformar aquela casa. A gente precisa tirar, ou as pessoas daquele ambiente precisam sair daquele ambiente para que aquela casa possa ser reformada. Então, o Reiki faz esse movimento de preparar as pessoas da casa para que a mudança aconteça e auxilia na construção de uma nova parede. De que maneira? Por exemplo, eu acompanhei uma paciente que fez uma mastectomia. Ela fez a retirada de um tumor de maneira cirúrgica e aí quando ela fez a retirada desse tumor, ela passou por um período depois disso de recuperação, onde ela ficou com os pontos, foram muitos pontos e aí o Reiki auxiliou nesse movimento para ela no pós-cirúrgico, para auxiliar as células dela a se recomporem de uma maneira mais leve. Auxiliou também no manejo e no controle da dor, auxiliando na liberação de uma resposta do organismo dela para que auxiliasse, acolhesse o manejo dessa dor também e, por consequência disso, otimizando, eu diria, esse tempo de recuperação. Aquilo que talvez levaria 10, 15 dias foi sendo otimizado para 7 dias. Deixa eu só ver que tem uma colocação aqui. Mesmo abalada emocionalmente, eu posso aplicar Reiki no meu gato? O que acontece quando a gente tem esse questionamento? Quando a gente vai aplicar Reiki, é sempre importante que eu esteja com a minha jarra cheia para encher o copo do outro. Então, quando a gente vai aplicar o Reiki, se a gente está passando por alguns desafios emocionais, algumas questões emocionais, é importante que eu aplique em mim primeiro, para depois cuidar do outro, para depois contribuir para o outro. Claro, o Reiki, o que é legal do Reiki também? Que todas as pessoas que aplicam o Reiki, as pessoas que foram iniciadas pelo processo do Reiki, iniciadas por um mestre, elas não passam a energia que é delas. Nós somos apenas um canal. Enquanto canal, a gente transfere a energia universal para um aspecto específico. Se você aplica Reiki e você não foi iniciado, acaba que você acaba passando a sua energia para o outro ser. E isso pode causar algumas disfunções no teu corpo. Mas se você foi iniciada, acolha primeiro as suas emoções para assim depois acolher e contribuir para as questões do teu animal. Muitas vezes ele também pode estar expressando ou te mostrando algum aspecto que é importante que você tenha compreensão. Faz sentido? Vão conversando aí comigo, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me mandar, podem me perguntar. E vamos voltando ao aspecto do Reiki como direcionamento e suporte de doenças e disfunções. Há alguns anos atrás, se não me engano, 2019, saiu um estudo aqui do Brasil mesmo, da atuação do Reiki no pós-cirúrgico de cadelas que foram castradas. Eles fizeram um estudo e analisaram o Reiki como analgesia. Esse é um aspecto específico com relação ao Reiki. Eles analisaram o Reiki enquanto analgésico pós-cirúrgico e fizeram todo um acompanhamento das fêmeas e eles constataram que sim, as fêmeas que receberam o direcionamento do Reiki não precisaram de suporte adicional alopático para melhorar e para alívio da dor. Ou seja, elas estavam recebendo um tratamento convencional e eles analisaram dividido em 2 grupos. Um grupo estava recebendo dose adicional, pois estava sentindo ainda desconforto e dor, e o outro grupo recebeu suporte e direcionamento pelo Reiki. E essas fêmeas que receberam suporte junto à medicina alopática de direcionamento com o Reiki não necessitaram de dose adicional de medicação analgésica. Então, sobre o Reiki, nós já temos mais algumas percepções e alguns estudos que demonstram a atuação dele. Então, como fui comentando, ele pode atuar nas emoções, no campo mental, no campo físico. Por quê? Quando nós adoecemos, quando o corpo adoece, a tendência é que é quase como se tivéssemos uma porta aberta.
E nessa porta aberta a gente abre espaço para sensações, emoções, algumas baixas vibrações. É como se nosso campo tivesse um pouquinho mais desprotegido, um pouquinho mais suscetível. E aí o Reiki auxilia nesse processo de te entregar a chave e te dizer: tá aqui a porta, é importante que nós fechemos essa porta, é importante que você cuide da sua energia, ele vai reabastecer. É quase como se nós recarregássemos a energia do corpo. Esses são os movimentos, de uma maneira mais sucinta, né, que o Reiki faz no corpo quando nós direcionamos o Reiki. Como comentei também, muitas vezes não sou eu, enquanto terapeuta, que vou apontar os campos e as áreas específicas do tratamento. Quem vai me mostrar é o próprio corpo do animal, do tutor, da questão a ser trabalhada. Claro, existem alguns tratamentos específicos para algumas disfunções, como tumores, como questões renais, questões hepáticas, mas muitas vezes quem direciona o local de atuação ou a quantidade de energia que vai ser recebida é o próprio ser que precisa desse movimento energético. Aqui teve uma dúvida, Thaís ou Thaíse, sobre qual é o intervalo para a aplicação do Reiki. Eu sempre percebo, enquanto reikiana, na minha família e nos meus pacientes, que o intervalo de aplicação é conforme a demanda daquele ser. Quem vai me dizer quando, como ou de que maneira é a própria disfunção daquele ser? Eu vou dar alguns exemplos. Acompanhei alguns pacientes que estavam com alguns tumores em duas situações específicas. Uma tinha um tumor a nível de cérebro e nós estávamos fazendo um acompanhamento, ela estava fazendo todo o tratamento com a medicina alopática, todo o acompanhamento também até mesmo com homeopatia, e nós estávamos fazendo sessões de Reiki 3 vezes na semana, para trazer suporte e auxílio para que aquele corpo dela tivesse um movimento de regeneração. Quando que a gente busca aproximar ou afastar o Reiki? A gente aproxima o Reiki quando a gente está percebendo que aquele corpo está tendo muita perda de energia, alguma disfunção que está sendo um pouco mais intensa, que está sendo um pouco mais agressiva. Aí a gente pensa em fazer o Reiki mais vezes, podendo fazer Reiki com certeza em situações como essa, até mesmo todos os dias. Vou falar de um exemplo que nós tínhamos aqui em casa, que foi também a Bela, que passou também por uma mastectomia, onde ela fez a retirada de uma cadeia mamária, e eu apliquei Reiki nela todos os dias, 2 a 3 vezes por dia. Teve um dia em específico que ela disse que ela não queria Reiki, por isso que é também muito lindo o movimento da comunicação como uma porta para o Reiki. Eu sempre peço permissão para os animais que eu atuo para fazer o envio de Reiki. Enquanto comunicadora, eu comunico, eu explico o que vai acontecer, por quê? É como se eu estivesse entrando na casa de alguém sem ser conhecida. Então eu me apresento, eu explico tudo o que está acontecendo e explico o que é a energia Reiki, como que ela vai contribuir. Nesse caso nós estávamos fazendo Reiki mais vezes durante o dia e também durante a semana, quase todos os dias, porque nós tínhamos uma ferida aberta ali. Nós tínhamos um processo que estava demandando energia daquele corpo para criar um novo lugar. Aquelas peles estavam separadas e elas precisavam se realocar, elas precisavam construir um novo caminho para o corpo dela. Naquele momento, naquela semana, nós fizemos Reiki todos os dias. E uma curiosidade interessante sobre o processo do Reiki é que teve um dia em específico que eu não fiz Reiki nela e fui trocar. Eu sempre fiz Reiki nela para fazer a troca dos curativos. Por quê? A troca dos curativos normalmente causa muito desconforto. Nos meus pacientes que eu faço acompanhamento, que passaram por uma cirurgia, nós normalmente organizamos o Reiki antes da troca dos curativos. Por quê? Com o Reiki eu tenho junto também o processo da comunicação, eu explico o que vai acontecer, eu trago para ele essa importância dele colaborar, dele auxiliar, e assim eu fiz com a Bela. Eu fiz um envio de Reiki específico antes da troca dos curativos. E aí teve um dia que eu não fiz o envio de Reiki antes da troca dos curativos e eu não consegui trocar os curativos dela. Ela ficou muito inquieta, muito incomodada, ela sentiu muito desconforto e foi um dia em específico que nós fomos analisar, na verdade nós fomos fazer um teste para ver como que ela reagiria sem o Reiki antes. E não foi possível fazer um movimento no corpo dela, mexer nos curativos sem esse Reiki. Então eu comecei a troca,
parei, fiz o envio de reiki, falei para ela que eu ia fazer o envio de reiki antes da troca dos curativos e ela falou que ela gostaria sempre que o reiki fosse enviado antes da troca dos curativos porque era muito incômodo. Olhem que interessante essa situação, né? Os animais, no caso da Bela, ela reagiu logo na sequência. Eu não fiz o envio de reiki, ela se mostrou altamente incomodada. Depois também, se vocês quiserem, eu envio para vocês, eu coloco nos stories o artigo que fala sobre aquela questão do reiki que foi constatado no pós-cirúrgico também, né? O acompanhamento do reiki no pós-cirúrgico dos animais. E além disso, o reiki é muito bem-vindo em situações onde os animais estão no seu processo terminal também, fazendo a passagem. Por quê? Nós, através do reiki, auxiliamos aquela mente, aquela alma e aquele ser a compreenderem que o caminho está se encerrando. Claro que quem guia o tempo e o caminho para nós sempre são os pacientes, sempre são os animais. Eu enquanto terapeuta estou como um canal de compreensão, um canal de suporte para aquele momento. E aí eu já fiz reiki, já acompanhei também pacientes em seus processos terminais e aí durante esse processo a gente fez também reiki todos os dias, porque ela estava se encaminhando, segundo os médicos, né, os veterinários clínicos também estavam se encaminhando para um processo de desencarne, e aí ela estava com restrições para se alimentar. Quando a gente tem um animal com restrições para se alimentar, é como se aquele corpo físico já não estivesse se nutrindo da maneira como deveria. O alimento também é energia, tudo é energia. E quando a gente não se alimenta, a gente não supre energeticamente o nosso corpo. O reiki não substitui em nenhuma maneira a alimentação, não substitui nenhum outro tratamento, mas ele traz contribuição quando talvez um animal não está querendo se alimentar. Tem uma dúvida aqui. Reiki pode ser aplicado presencial? Isso? O reiki pode ser aplicado presencialmente e também à distância. O que denota a questão do presencial ou da distância? Quando a gente aplica o reiki à distância, é importante que você seja iniciado no reiki nível 2, porque é através do nível 2 que você vai ter acesso ao símbolo que permite que o reiki passe por um portal. Esse símbolo que vai te colocar como... O símbolo é aquela abertura da porta para que aquela energia vá daqui aonde eu estou para o local aonde você está. É através desse símbolo e dessa energia que nós conseguimos canalizar e enviar para outro espaço energia reiki. O reiki pode ser enviado para animais humanos, para animais não humanos, para plantas, para seres de uma maneira geral. Então, das minhas percepções a respeito do reiki, o reiki sempre é caminho em diferentes situações, sejam elas físicas, emocionais ou mentais, como, por exemplo, questões comportamentais de agressividade. Quando a gente olha para um animal que está se colocando, né, que está agindo com mais agressividade, que mudou o comportamento, que está diferente, aquele animal está com algum desconforto. Por que nós humanos nos tornamos agressivos? Porque algo no nosso coração não está organizado, algo não está bem. Ou a gente viveu diferentes situações que nos condicionaram a agir dessa maneira. Assim é também a agressividade dos nossos animais. Ela é fruto de algo que está um pouquinho mais para trás. E o reiki vai auxiliar aquele campo, aquele corpo e aquele animal a entenderem que tudo está fluindo em harmonia. Que colocando o corpo dele a fluir em harmonia, a gente pode colocar as emoções dele a fluírem em harmonia. Assim como para nós, quando os nossos animais têm alguma disfunção, alguma questão, isso movimenta muito as nossas questões emocionais. Como, por exemplo, questões físicas tendem a movimentar também o nosso coração, tendem a movimentar também as questões da nossa alma. E aí o reiki de todos, ele é o que mais faz acolhimento, porque é como se a gente não precisasse ir num especialista, a gente não vai num nefrologista ou num oftalmologista. A gente vai olhar para aquele animal de toda maneira, de toda forma, olhando para ele como um ser holístico, como um ser integrativo. E o reiki vai trazer suporte
para aquela disfunção que está ali no campo, mas se o reiki sentir, se a energia reiki perceber que vai ter que trabalhar também alguma questão emocional junto com aquela questão física, aquele movimento já vai acontecer também. Faz sentido isso para vocês? Aqui tem uma dúvida da Manu. Como informar o tutor sobre a sessão do reiki? Sobre a sessão do reiki faz parte do tratamento. No caso, se é a tua questão é como informar o tutor que o reiki também vai fazer parte do tratamento? Isso, Manu? Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida, algum questionamento. Eu que fico muito feliz em contribuir com vocês e trazer esses direcionamentos e esses esclarecimentos. Manu, só me confirma se é essa a tua dúvida e como a gente informa para o tutor que o reiki também é importante para tratamento. Perfeito. Como que a gente vai trazer clareza quando o reiki é importante para um tratamento? Sabendo, a partir do momento em que eu compreendo o que está acontecendo com o animal, a partir do momento em que eu compreendo e tenho clareza de que aquela disfunção física é produto de alguma questão emocional ou de algum movimento, de alguma mudança na vida daquele animal, eu consigo trazer com mais clareza para o tutor aquilo que está acontecendo. Por exemplo, todo tutor quer que o animal se recupere. Quando nós, eu sou tutora também, buscamos um direcionamento, nós queremos a recuperação rápida ou o suporte daquele animal o quanto antes. Quando nós trazemos compreensão à pessoa que a gente quer que faça uso da energia reiki, né? Como por exemplo o tutor, né, Manu? Seria um paciente, tu pode trazer clareza para ela dizendo que o reiki vai aprimorar e otimizar o organismo daquele animal. Para quê? Para que aquela medicação atue da melhor maneira. Por quê? Quando a gente tem uma casa, novamente, que está com as paredes infiltradas, de nada adianta nós fazermos uma pintura em cima da infiltração. Aquela questão vai continuar ali. Aquela infiltração vai continuar acontecendo. E quando a gente quer trazer mudança, talvez a gente precise abrir aquela parede e refazer aquela estrutura para que aquela infiltração não aconteça mais. O mesmo é com disfunções. Quando a gente olha para o tratamento, é importante que a gente explique aos tutores que aquele tratamento alopático vai estar olhando para aquilo que já está manifestado. Mas antes daquilo que está manifestado, teve algumas somatizações e questões emocionais. Então, aquela manifestação física mostra que aquele corpo não está em tamanho equilíbrio quanto deveria. Aí, nesse momento, a gente explica que o reiki vai auxiliar, explica através dos benefícios, né? Explica que o reiki vai auxiliar para trazer harmonização, vai auxiliar para trazer uma blindagem, a analgesia também do corpo, claro, de acordo com aquilo que aquele animal precisa. Manu, me fiz esclarecer. Se tu tiver mais alguma dúvida a respeito das colocações que eu fiz, tu pode me perguntar, tá bom? É importante que os tutores tenham clareza, é importante que você tenha clareza de como o reiki vai contribuir, porque quando nós, enquanto tutores, temos clareza do que está acontecendo com o nosso animal, quando nós temos clareza de como aquele reiki está agindo, de como aquela movimentação está acontecendo, nós acabamos validando ainda mais aquilo para o nosso animal. Por quê? Como com exemplo da Bela aqui em casa, né? Quando ela estava passando pelo processo do pós-cirúrgico, quando eu fazia o reiki, eu ia conversando com ela e falando que esse reiki estava causando analgesia, que ele estava trazendo um equilíbrio para a saúde dela, que o corpo dela era saudável. Então, eu ia trazendo clareza e fortalecendo aquilo que a energia reiki estava movimentando. E isso traz conforto para o nosso coração de tutor e também para o coração dos nossos animais, trazendo respeito ao tempo do animal, trazendo respeito ao movimento do animal. Isso é muito importante, porque voltamos àquele lugar. Quem vai mostrar pra gente aquilo que precisa, como que precisa ser tratado, o tempo de tratamento, é o animal. Muitas vezes, quando nós vamos fazer o início do envio
no início de um tratamento de Reiki, eu sempre recomendo e falo isso aos meus tutores, que nós façamos uma primeira sessão para depois a gente pensar naquilo que vai ser o nosso caminho a partir daí, naquilo que vai ser estruturado a partir daí. Por quê? A partir do meu primeiro contato eu consigo ter clareza se o animal precisa de um acompanhamento com mais afinco, precisa de mais proximidade entre o tratamento, porque é aquele envio de energia, aquela demanda energética que vai fazer com que eu perceba se aquele animal precisa de mais tempo entre as sessões, de menos tempo entre as sessões também. Deixa eu ver as dúvidas aqui. Manu é nível 1, tem vontade de colocar na minha rotina na clínica médica, mas ainda não sei como abordar. Então, Manu, eu te recomendo seguir também estudando, porque no nível 1 a gente leva um pouquinho mais de tempo para canalizar aquela energia, né? Porque nós temos acesso a... É quase como se vamos exemplificar, a nossa portinha do Reiki, ela pode estar aberta desse tamanho, mas conforme os níveis acontecem, o nível 1, o nível 2 e o nível 3, nós vamos abrindo mais aquela porta, aquele duto de canalização do Reiki. Então eu sempre recomendo que você vá se aperfeiçoando, vá aprofundando o teu conhecimento no Reiki. O Reiki vai ser muito bem-vindo na clínica médica, porque todo animal que chega normalmente para um veterinário, ele já está com alguma questão emocional, ele já está com alguma desordem ou com algum desequilíbrio. Eu fiz estágio numa clínica veterinária integrativa e quando eu fui fazer o estágio numa clínica veterinária integrativa, que foi a Vet Healing, lá em Belo Horizonte, muitas vezes eu, enquanto reikiana, quando eu fui para lá, eu já tinha sido iniciada, já atuava com o Reiki, né? Nós não precisamos ter uma formação científica para ser reikianos, a formação e a iniciação pelo mestre, e eu atuava com o Reiki nos pacientes. Então, em algumas situações, nós já avisávamos o que era energia Reiki, explicávamos, né? Eu explicava que eu era reikiana e falava que aquilo ia trazer contribuição para aquele animal naquele momento. Uma situação específica que eu vivenciei lá em Belo Horizonte foi de uma York que estava se tentando coletar sangue e ela estava muito inquieta e muito incomodada. E eu percebi, senti que a tutora estava aberta, isso também é importante, né? Nós percebemos quem que está aberto a conversar sobre o Reiki, porque talvez nem todos os tutores estão abertos a esse processo. E eu percebi que aquela tutora estava aberta porque eu já tinha tido contato com ela antes e eu pedi para fazer o envio de Reiki naquele momento específico daquela situação da consulta, da coleta de sangue. E quando eu iniciei o movimento de envio do Reiki, em questão de segundos, a York ficou tranquila, relaxou e permitiu que a outra veterinária que eu estava acompanhando conduzisse a coleta. Então ele não é só para pontos específicos de disfunções, ele é para contribuições da rotina, para preparar para uma viagem, para preparar para alguma situação. A Josi até perguntou, posso fazer Reiki na minha égua emanando energia para a cura de traumas e medos? Com certeza, porque o Reiki não vai atuar somente no campo físico, ele atua no campo físico, no mental e no emocional. Quando nós fazemos Reiki, a gente pode intencionar que aquele Reiki seja para aquela questão específica. Se o teu animal viveu por alguma situação, passou por alguma situação traumática, nesses momentos a comunicação também é muito bem-vinda, a gente comunica, conversa com o animal para ver se ele está aberto a trabalhar aquela questão. Porque tem também situações da gente, enquanto tutor, querer trabalhar uma questão específica que talvez não é aquele ponto que o animal quer trabalhar, não é aquele ponto ainda que o animal está querendo acolhimento. Faz sentido? O Reiki sempre vai ser muito bem-vindo em todas as situações. A intenção por trás, que é importante nós trazermos, é que ele traga saúde, que ele traga fluxo de energia aonde talvez a energia não está fluindo da melhor maneira. Sandra Garcia, Giardia é um tratamento que pode ser beneficiado pelo Reiki? Tenho muita dificuldade de dar medicação para meus gatos. Sinto medo do medo deles. Com certeza. Por quê? Vamos olhando um pouquinho mais para trás. A giardia, o que acontece quando acontece a giardia? Talvez aquele intestino, aquela parte daquele corpo não estava em pleno funcionamento. Voltamos à analogia da casa. Se uma casa está com a construção em pé,
tá com tudo em ordem, não vai ter infiltração e vazamento. Agora, se aquela casa não tá tão firme, não tá tão bem estruturada quanto deveria, pode aparecer alguns mofos, algumas questões. Assim é também com o corpo. Quando não tá tão estruturado, quando o corpo não está tão em equilíbrio quanto deveria, nós abrimos porta para disfunções. Abrimos porta para algum desconforto, para alguma doença. Então, o Reiki vai auxiliar muito no tratamento da giardia, porque ele vai restabelecer o fluxo de energia daquele corpo, ele vai revitalizar. Quando a gente restabelece o fluxo de energia de um corpo, a gente dá espaço para aquele corpo buscar um caminho de cura, para aquele corpo buscar um caminho de reestruturação, para ele mesmo entender que ele pode se liberar, liberar a giardia do campo e também para absorver da melhor maneira os medicamentos. Então, quando a gente olha para o Reiki como suporte nesse sentido de tratamento de doenças, ele vem para auxiliar a preparar o animal para a oferta da medicação, a preparar o corpo do animal para absorver da melhor maneira aquela medicação que está sendo usada para um tratamento e também para auxiliar aquele animal a ter energia para revitalizar o seu corpo, para auxiliar o animal a estar num estado de equilíbrio novamente. Então é como se nós tivéssemos a carga do nosso celular, né? Quando a bateria está acabando, a gente vai lá e recarrega. Eu falo que o Reiki é quase como uma bateria, né? Como um carregador. A gente vai lá e recarrega aquela energia para que aquele corpo se mantenha sempre no melhor estado, em equilíbrio, em um fluxo de movimento. Faz sentido isso para vocês, pessoal? Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida por aqui. A Manu diz que faz muito Ho'oponopono quando coleta. É incrível, Manu. Eu percebo o movimento. Alguns animais trazem o movimento do Reiki logo na sequência que a gente faz. Mesmo presencial ou à distância, a gente consegue perceber alguns animais se movimentando, né? Ficando mais tranquilos, relaxando e até dormindo durante o processo de Reiki. Então, animais também que têm ansiedade ou que são muito superprotetores ou que são muito dependentes tendem a não conseguir relaxar. E aí a gente faz o Reiki nesses processos para mostrar para o animal que é possível ele relaxar, trazer para o corpo dele essas questões. A Gabi perguntou se essa live vai ficar gravada. Vai ficar gravada sim. Ela fica gravada por um período. Mais alguma dúvida? Algum questionamento? Essa live é para trazer contribuição e compreensão, porque muitas vezes nós temos uma ferramenta disponível e por ser simples demais, a gente pode não fazer uso dela. O Reiki é assim, o Reiki é simples. Até o Johnny DeCarli também comenta, né, que até um analfabeto pode fazer o Reiki. O Ri também comenta durante os processos que você não precisa durante... Eu fui iniciada pelo Ricardo também, né? Então, ele comenta e ele ensina em todas as aulas que não é necessário você ser veterinária para você ser reikiana. Isso é um processo de quase como um bônus, porque a gente vai, através da medicina veterinária, tendo um pouco mais compreensão sobre os órgãos, sobre o funcionamento daquele corpo e também essa compreensão, essa expansão de consciência vai trazer mais contribuição para a maneira como a gente vai direcionar o tratamento daquele animal. Por isso que, além de nós nos colocarmos enquanto um canal, é muito importante que nós estudemos sobre aquilo. Isso que nós aperfeiçoemos sobre o tratamento, sobre aquela disfunção em questão, para ter compreensão sobre a origem, para direcionar aquele animal à compreensão também. Eu sou mestra Reiki hoje, fui iniciada também pelo Ricardo, e todas essas etapas e essas portas que foram se abrindo, como comentei, né, do duto de energia, quando eu iniciei lá no Reiki nível 1, eu fui iniciada com 6 anos. Aí eu refiz todo o meu processo do Reiki, eu refiz todo o meu estudo sobre o Reiki, porque enquanto criança eu tinha muita memória, eu tinha muita percepção, eu me lembro das vezes em que eu apliquei Reiki junto à minha mãe, que também era reikiana, o calor das mãos, e lá eu era apenas uma criança. Eu não precisei ter muita compreensão de muitas questões, de disfunções, porque eu estava me colocando apenas como um canal. E aí, depois eu refiz os cursos de Reiki,
fiz o Reiki nível 1, o nível 2, o 3A e o 3B, que é um mestrado também, e eles foram expandindo aquele duto que eu comentei, né? Aquela nossa portinha, ela vai se abrindo cada vez mais conforme a gente vai se cuidando, conforme a gente vai sendo iniciado também. Por isso que é importante que nós que aplicamos Reiki, nos apliquemos Reiki. Todos os dias, sempre que possível, quando eu tiver um tempo, através das técnicas que a gente tem, para que a gente vá cuidando da nossa energia, cuidando dessa nossa conexão, porque quando a gente vai fazendo repetidamente algo, nós vamos fortalecendo aquilo no nosso corpo. Quando eu repito a aplicação de Reiki em mim, eu vou fortalecendo o cuidado do meu corpo. Então, eu começo a identificar mais, talvez, quando algo está em desordem nos meus animais. Quando eu aplico Reiki, eu começo a identificar mais quando alguma questão não está tão bem, quando alguma questão não está tão aparente. E o Reiki, ele não é usado para diagnóstico. Ele pode trazer alguma percepção, algum direcionamento. Vou trazer um relato, uma experiência sobre isso, tá? Como, por exemplo, a Bela. Como que nós fomos perceber que a Bela tinha uma questão renal? Durante um processo do Reiki, essa é minha paciente, né? Minha aqui de casa também. Durante um processo do Reiki, eu fui fazer o Reiki nela e eu percebi que aquele rim estava com alguma questão diferente. Mas como o Reiki não trabalha essa questão de compreensão e diagnóstico, eu, enquanto veterinária, tive compreensão de que talvez fosse importante eu fazer algum exame. E isso pode acontecer também durante os Reikis. Você pode sentir algo e você pode recomendar que aquele tutor ou que aquela pessoa vá fazer algum exame, né? Vá buscar identificar a origem daquela questão, porque o tratamento convencional é tão importante quanto o tratamento integrativo, nenhum exclui o outro. Cada um atua no seu campo, do seu jeito. E aí, quando a gente vai tendo compreensão disso, a gente pode direcionar da melhor maneira os pacientes. Deixa eu só ver aqui. Ai, Manu também foi iniciada com a mãe, que linda! Deixa eu ver aqui. Mais alguma dúvida? Carol amou a forma como eu coloco as informações. Carol, fico muito feliz em contribuir, fico muito feliz em trazer as informações dessa maneira, porque foram analogias que eu fui pegando também através dos estudos e das compreensões a respeito de como entender. Eu sempre falo que é importante que nós consigamos explicar para um tutor, para um paciente ou para um animal da maneira mais sucinta. A gente sabe o que é o Reiki no nosso coração, a gente sabe o que é a energia, mas muitas vezes a gente precisa ser sucinto e objetivo, porque existem níveis de consciência diferentes, existem níveis de percepções diferentes também. Deixa eu ver aqui. Em relação ao medo de dar medicação, você pode comentar animais arredios e medrosos? A Sandra perguntou a respeito do medo que ela tem de dar medicação. Sandra, você tem algum contato com o Reiki? Você já conhece o Reiki? Nessas situações é importante a gente sempre se preparar, com o Reiki também. Olhando para o Reiki como suporte das doenças e das disfunções, quando o nosso animal não está tão bem, a nossa energia também pode baixar. Por quê? A gente está vendo que alguém que a gente ama muito está apresentando algum desconforto. Por isso que muitas vezes nos tratamentos é importante que a gente cuide do humano e do animal. Eu cuido de mim para poder cuidar de você. Quando nós temos um animal nosso com alguma disfunção, é importante que a gente cuide da gente para poder cuidar do outro animal, né? Eu preciso da minha jarra cheia para encher o copo do outro. Então, quando a gente está passando por um processo onde a gente tem medo, é importante identificar qual que é a origem desse medo, por que eu tenho medo de ofertar a medicação, e no caso dos animais, talvez preparar eles com o Reiki. Vocês podem agendar atendimento, vocês podem tirar as dúvidas a respeito de atendimento aqui, depois no direct. Para quem está aqui me acompanhando pelo YouTube, pode enviar uma mensagem para o contato@Centro de Consciência Animal para agendar atendimentos, para fazer o envio de Reiki e, claro, preparar aquele animal. Por quê? Por quanto tempo ele vai tomar medicação? Como que vai ser? Como que vai funcionar? Aí o Reiki, os florais também podem ser muita contribuição, mas vamos voltar lá para cima naquela primeira porta, a comunicação. A gente vai comunicar o porquê que aquele animal está passando por isso, o que está acontecendo, quanto tempo vai durar, como que vai acontecer, para que ele, tendo clareza, ele se torne também mais colaborativo. Respondida a tua dúvida? Sou vet e tenho Reiki nível 1 e 2. Poderia indicar um mestre para os próximos níveis?
Com certeza, vou indicar o meu mestre, o Ricardo. O Ricardo Garek, do Centro de Consciência Animal. Tem cursos de Reiki aqui no centro, vocês podem se informar. Se vocês tiverem dúvidas a respeito dos cursos de Reiki, pessoal do YouTube, contato@Centro de Consciência Animal, pessoal do Insta, manda direct, manda mensagem, que nós temos informações a respeito dos cursos de Reiki aqui também no Centro de Consciência Animal. Eu sou suspeita para falar, porque eu fui iniciada, minha nova iniciação foi por aqui enquanto mestra também, e eu desfruto muito dos aprendizados. Eu percebo que de todos os conhecimentos dos reikianos que eu fui percebendo, né, hoje nós do Centro de Consciência Animal somos os que mais trazemos clareza das terapias energéticas tanto para humanos quanto para animais. Por quê? O Reiki em si, ele é direcionado mais para humanos, né? Na maioria dos cursos abertos, ele foca mais em humanos, então pouco se fala sobre animais. Por isso que é muito legal quando você quer buscar fazer Reiki para animais, ter alguma referência de algum médico veterinário que atue com o Reiki para animais, para que ele tenha clareza e ele traga a bagagem dele para te auxiliar nesse processo. Algumas coisas mudam, mas são detalhes. Deixa eu ver aqui. A Manu perguntou, Manu, meu nome é Kathleen Hoff. Aqui. A energia é inteligente e nunca será demais. Exatamente, Carol. Olha só. A Sandra disse, de forma informal, sim, já recebi Reiki, já fiz muita mentalização de yoga. Sim, é muito importante que a gente faça esse cuidado com nós antes de nós mexermos com os nossos animais. O Reiki é muito bem-vindo nessas situações, como por exemplo, passei por um dia estressante, passei por um processo muito intenso no trabalho, algo me trouxe desconforto. O Reiki é bem-vindo tanto. Vamos para aquela tecla, tanto emocional, tanto físico, quanto mental, em todas as áreas. Se você vai passar por um processo de cirurgia, vai apresentar uma prova, vai passar por algum desafio no trabalho, mudar algo na tua vida, o Reiki vai trazer contribuição, até porque quando a gente fala de canalização energética, quando eu pego aquela energia lá de cima e trago como um duto para o corpo, pode ser que algum mentor tenha alguma mensagem. E o Reiki pode te trazer clareza, uma clareza que talvez você sozinho não está conseguindo ter a respeito daquilo que está acontecendo. Porque muitas vezes a gente está vendo no nosso animal e na gente só aquilo que está externo, só aquilo que está aparente, mas tem mais coisas por trás. E o Reiki, os mentores muitas vezes se manifestam também, trazendo mensagens, trazendo contribuições através do Reiki, e isso também vai trazer clareza para as tuas ações, para o teu coração, trazendo conforto e compreensão. É possível a comunicação animal à distância. Sim, a comunicação animal e telepática, na verdade, de todas as maneiras, ela acontece à distância, mesmo que eu esteja no mesmo espaço que um animal, nós nos contatamos telepaticamente. Então, a comunicação é feita, sim, à distância, através desse processo de portal. A gente acessa a imagem, acessa a energia daquele ser, porque a energia viaja a quilômetros. Então, nós temos aqui pacientes do Brasil, pacientes aqui do Sul, eu também sou do Sul, pacientes de São Paulo, pacientes de vários estados do Brasil e também pacientes de outros países, como na França, Portugal. Então, a energia, tanto o Reiki quanto a comunicação, a gente pode fazer independente do local onde nós estejamos. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida. Então, vamos mais um pouquinho para o nosso bônus, o bônus desse processo. Eu hoje senti, ontem à noite quando eu estava conversando com o Ricardo sobre essa live do Reiki, eu senti de fazer também um envio de Reiki agora no final da live. Então esse envio de Reiki vai acontecer agora, vai se repetir à tardinha. Então hoje durante o dia, depois que essa live acabar, coloca o teu nome nos comentários, a gente vai deixar uma caixinha de pergunta, envia essa live para mais pessoas que tu saiba que estão precisando receber um envio de Reiki, que estão precisando dessa energia Reiki agora. Nós vamos fazer uma breve meditação com envio de Reiki, para que você possa sentir essa energia, para que você possa receber o seu animal também. Deixa eu ver. Estou matriculada nos 2 cursos Reiki e Comunicação. Qual devo fazer primeiro, Gabi? Tu pode fazer os 2 em concomitância, porque os assuntos são bem diferentes. São caminhos diferentes, mas que se entrelaçam. Então, tanto o Reiki quanto a comunicação, você pode fazer em concomitância. Quando eu fui, vou falar de mim, né? Quando eu fui voltando para o aspecto, eu trabalhei primeiro o Reiki em mim, porque com o Reiki eu pude trabalhar as minhas limitações.
Com o reiki eu pude trabalhar aquelas crenças e aquelas percepções que estavam me impedindo de crescer. O que acontece quando a gente se torna comunicador? Muitas vezes a gente tem e a gente se impõe limitações de que aquela comunicação não é possível, de que aquele contato não é fácil. Todas essas questões a gente pode trabalhar com o reiki. Então, eu sempre recomendo que você faça um trabalho também de autoconhecimento, vá acolhendo as tuas percepções e questões, que isso vai aprimorando e aperfeiçoando o teu caminho e o teu trabalho enquanto comunicador. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida. Vamos ao nosso envio de reiki. Gente, quem quiser separar agora uma garrafinha de água, separar um copinho de água, uma garrafinha de água para si, para o seu animal, pode separar, fica bem à vontade. Agora estamos finalizando a live de informações e vamos à ponte de contribuição. Eu vou estar aqui com vocês como uma contribuição para esse processo, para trazer carinho, para trazer colo, para ser uma ponte de energização. Sandra, fico muito feliz com o teu retorno, fico muito, muito, muito feliz de contribuir contigo e trazer clareza também a todas as outras pessoas, Gabi, Manu, que foram interagindo comigo e tirando suas dúvidas. A Su perguntou, teve mais pessoas que foram tirando suas dúvidas e eu fico muito, muito honrada e feliz em contribuir. Vocês podem, qualquer coisa, entrar em contato com a equipe depois. Deixa eu só ver se tem mais alguma dúvida por aqui. Estou só olhando para baixo para ver se tem mais alguma questão, mais alguma pergunta. Vocês podem entrar em contato depois com a equipe, tirar suas dúvidas, seus questionamentos a respeito dos atendimentos, dos cursos, porque todo esse movimento vai trazer muita compreensão. Quando a gente olha para os nossos animais com amor, a gente permite que eles sejam quem eles vieram para ser. E eu tenho uma frase que eu gosto, que veio de um momento de conexão com a Juju, com a minha cadela, né? Que somente honrando a mim mesma eu vou saber honrar os seres que habitam comigo. Porque não tem como eu encher a jarra do outro, encher o copo do outro com a minha jarra vazia, né? Com a minha jarra sem água. Então é através desse movimento e desse cuidado que a gente oferta cuidado também para os nossos animais. Vocês vão ouvir, pode ser que ouçam alguns latidos e algumas patinhas de fundo agora da minha equipe de assistentes aqui. Suelen, perfeito. Eu que agradeço pela atenção de vocês. Agora que vocês pegaram as suas águas, eu fui conversando com vocês. Vamos sentar, respirar bem fundo. Vocês conseguem ouvir a musiquinha daí? Nós vamos fazer um processo de envio de reiki agora, por um período bem curto, através de uma meditação, para que você possa iniciar o seu dia da melhor maneira. Então, pode colocar seu nome completo aqui nos comentários, pode mentalizar os teus animais, pode... Deixa eu ver aqui. Aqui, coloca seus nomes, podem colocar os seus nomes aqui nos comentários, os nomes dos seus animais. Eu vou lendo e vou intencionando o reiki enquanto isso. Traz contato agora à tua respiração, pode fechar os teus olhos. Permite que a energia da vida venha até você através da sua respiração. Inspira contando até 6, se possível, segura contando até 6 e solta contando até 6. Vai percebendo no seu coração essa energia e esse ar abastecendo todo o teu corpo, o teu pulmão. E vai soltando todas as tuas restrições. Pode colocar as tuas mãos em prece em frente ao teu peito. Inspira. Segura o ar e expira, soltando todas as tuas resistências. E agora convida a tua mente a ir para um local que para ti é seguro. Um local na natureza. E me permita te conduzir nesse momento a esse local na natureza. Pode ser um mar ou próximo a um riacho. E você vai inspirando, e a cada inspiração você puxa o sopro da vida e se abre. A cada expiração você solta as suas resistências.
vai se permitindo estar com consciência nesse espaço, percebendo as árvores, a água. Nesse momento eu peço permissão a você para enviar a energia Reiki. E eu peço que você mentalize o seu nome dizendo: eu me permito receber a energia Reiki enviada pela Kathleen nesse momento. E eu permito que essa energia vá ao meu animal se ele sentir que será de contribuição a ele. Vai inspirando e expirando, enquanto nós vamos canalizando. As reikianas que estão aqui podem se conectar comigo, traçando símbolos de acordo com os seus níveis. E eu peço a todos os seres que não são reikianos que estão nessa live que agora coloquem as suas mãos viradas para cima nas pernas. E as reikianas que se permitam dar e receber, canalizando junto comigo a energia Reiki para todos os seres que querem e precisam se beneficiar dessa energia. E vá respirando fundo, percebendo essa energia entrando agora pelo topo da sua cabeça. Imagina como se estivéssemos em um grande círculo. E você vai indo enquanto vai recebendo essa energia até um riacho. Você coloca os seus pés nesse riacho e você vai percebendo que essa energia que vai entrando pelo topo da sua cabeça, essa energia Reiki que você vai recebendo agora, vai soltando todos os nós, as ataduras e os desconfortos que precisam ser soltos agora. Imagina que esses sentimentos que podem ser liberados, que a energia Reiki pode liberar e trazer contribuição no teu corpo, vão saindo através dessa água. Essa água agora vai tendo uma coloração turva como um barro, porque vai saindo e ela vai transmutando tudo aquilo que precisa ser solto do seu campo e do seu corpo. A quem sentir que se faz necessário colocar as mãos no coração, sinta-se à vontade. As nossas mãos normalmente sabem aonde elas devem estar. E perceba essa energia Reiki como uma água fluindo do topo da tua cabeça e indo em direção aos pontos que você sente que você mais precisava. Ela encontra os locais, ela acolhe e transmuta aquilo que pode ser solto. Eu vou me fazer por um período de 1 minuto em silêncio para que você possa ir percebendo a recepção dessa energia no seu corpo, para que você possa ouvir o seu corpo.
nesse momento, ouvindo o seu corpo, mentaliza que você gostaria que ele te mostrasse também o caminho de compreensão para a sua questão, que ele te trouxesse clareza e te auxiliasse para que tu possa compreender e aprender aquilo que você precisa aprender para liberar aquilo que está te limitando ou aquilo que está te trazendo desconforto hoje. E nesse momento vai sentindo que um pouco mais para trás de você tem uma linda cascata. E você se aproxima agora dessa linda cascata. E você se banha nessa cascata se você sentir que ainda tem coisas a limpar, a soltar, a purificar. E vai percebendo que essa cascata, junto da energia Reiki, porque ela também é a energia Reiki, é a energia da vida. É como se a água dessa cascata saísse de uma mão gigante. E ela vai lavando, limpando e reequilibrando todo o teu corpo, toda a tua mente, todas as tuas células, porque você é um ser de saúde infinita. Você é merecedor de amor, de se sentir saudável, de se valorizar, de sentir quão importante você é para a Terra nesse dia. Sentir a grandeza e a certeza da sua unicidade. Vai respirando fundo e sentindo que você é uma centelha divina. Tudo em você é luz. E você sabe agora como identificar, acolher e perceber aquilo que precisa ser transformado. Você se sente mais firme e mais sustentado porque você sente que a sua energia está recarregada. E pode ser que ela ainda precise ser ainda mais recarregada. Mas agora você já deu uma breve carga na sua bateria para expressar o seu potencial e a sua unicidade para o universo. E assim você vai saindo dessa cascata, voltando para aquele lugar na natureza. E as reikianas podem fazer o símbolo do Shokurei em sua frente, como se ele envolvesse todo o seu corpo. Enquanto eu faço para os outros seres, trazendo ao corpo de vocês proteção. Agora vocês podem se imaginar numa bola de luz dourada, porque é isso que simboliza a proteção e a vitalidade da energia Reiki. Vocês estão nessa bola hoje ao longo das próximas 24 horas, recebendo essa energia Reiki no campo de vocês. Desfrutando dessa recarga que é o Reiki. Então, trazendo a consciência para o corpo aqui e agora, sentindo os pés lá embaixo no chão, sentindo as raízes firmes na terra, trazendo para o corpo a sensação de presença, de que vocês sabem ser presentes, estar presentes, aqui e agora, para onde quer que vocês forem, depois desse nosso encontro. Inspira mais uma vez bem fundo, puxa o ar, sentindo toda a energia subindo e solta, soltando todo resquício de restrição. Agora pode alongar sua cabeça, suas pernas,
suas mãos. E vai trazendo a consciência, abrindo os seus olhos. Como estão? Eu vou colocar também, agora no final da live, uma caixinha para vocês deixarem os nomes, as datas de nascimento. E quem quiser receber essa energia, quem estava na live já está recebendo. Quem quiser receber essa energia, enviem essa live para as pessoas que vocês sabem que precisam do Reiki, precisam dessa energia, precisam desse suporte nesse dia de hoje. Deixem seus nomes, qualquer dúvida que vocês tiverem, eu vou deixar, posso deixar também, podem colocar na caixinha de perguntas dos nomes, vocês que estão aqui, podem deixar as dúvidas que eu respondo para vocês. Eu que agradeço, Manu, por você se permitir estar aqui comigo, fico muito honrada, feliz por termos nos encontrado nessa caminhada. Gratidão a todos vocês que estavam aqui. Que o nosso dia seja luz, que nós possamos viver a nossa essência, que nós possamos viver a nossa verdade, expressar o nosso máximo potencial. Você é único nessa terra, saiba reconhecer que você, somente você, faz as coisas da maneira como você faz. Um super beijo para vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem ainda, quem tiver dúvidas sobre as questões, pode mandar, que assim que possível a equipe também vai estar respondendo.